Olá, meu nome é Euseni. O tema do nosso trabalho é terapia nutricional de pacientes em situação de longa permanência hospitalar. As integrantes do grupo são Amanda, Ana Paula, Euseni, Luciene, Milena e Rinara. A nossa orientadora é a professora Vivian. Eu vou falar um pouco do nosso objetivo geral. O nosso objetivo geral é avaliar o quadro nutricional dos pacientes internados em uma unidade de longa permanência. E os nossos objetivos específicos é analisar o quadro de pacientes internados em uma unidade de longa permanência, que é verificar as necessidades proteicas e calóricas e identificar fatores que relacionam o estado nutricional e a mortalidade dos pacientes. A justificativa do nosso trabalho, a maioria das pessoas não tem o devido conhecimento relacionado às condições nutricionais da pessoa idosa no Brasil, principalmente pacientes em condições de internação de longa permanência. É preciso atenção necessária para melhorar a qualidade de vida dessa faixa etária com maior longevidade. Esse trabalho é realizado com a justificativa de que, devido ao índice de quadros clínicos de desnutrição e dependência da terapia nutricional de pacientes que se encontram internados. A institucionalização dos idosos, ela vem se tornando muito frequente em todo o mundo. Com isso, se tornou necessário um cuidado mais direcionado para melhorar a qualidade de vida no envelhecimento humano, principalmente para aquelas pessoas que já possuem um certo grau de dependência. Devido a isso, no ano de 2006, foi fundada no Brasil a PNSP, que tem o significado de Política Nacional à Saúde da Pessoa Idosa. Muitas das doenças sofridas pelos idosos estão relacionadas pelos seus fatores alimentares. E com as alterações fisiológicas e metabólicas do envelhecimento, os idosos eles possuem mais chance de apresentar problemas nutricionais, onde a desnutrição é a mais frequente em sua grande maioria. As suas causas elas estão relacionadas a vários fatores, como a disfagia, que é a dificuldade para engolir. Tem também a alteração sensorial e os problemas digestivos. Quando se tem um período longo de internação e automaticamente gera uma mudança na rotina diária dessas pessoas, essa longa permanência hospitalar, ela afeta negativamente, podendo implicar na solidão, no estresse e até mesmo na depressão. A gente vai falar um pouco agora do referencial teórico. O primeiro tópico, é paciente crônico pacientes crônicos e de longa permanência. O paciente crônico e de longa permanência são aqueles que estão internados há mais de 30 dias, que são portadores de alguma doença que demanda um tratamento duradouro. Existem vários protocolos que orientam sobre o cuidado personalizado, proporcionando aos pacientes e familiares qualidade de vida. No hospital onde a gente fez a visita, onde a gente fez nosso estudo, possui alguns métodos em que orienta a capacitação dos familiares a uma execução dos cuidados domiciliares conforme a necessidade do paciente. O segundo tópico é desnutrição, que é um desequilíbrio nutricional, que é desde a subnutrição até a obesidade. O desequilíbrio acontece devido ao aumento da necessidade e obtenção de calorias e proteínas de forma inadequada. Segundo os estudos, a desnutrição é um fator de grande morbimortalidade, associada ao déficit de cicatrização de feridas, aumento de infecções hospitalares e o aumento do tempo de internação. Segundo os dados obtidos pela Ibranutri, em 2001, cerca de 48,1% dos pacientes apresentam algum grau de desnutrição, sendo 12,6% pacientes em estado de desnutrição grave e os 35,5% em desnutrição moderada. A desnutrição é um fator agravante para a recuperação e a alta desse paciente. O terceiro tópico fala sobre quais são os pacientes mais propensos à desnutrição hospitalar. Os pacientes internados, em geral, são mais propensos à desnutrição. Mesmo em monitoramento, o risco pode aumentar em 15% e depois de 15 dias internados pode aumentar 60% o risco de desnutrição.
Dependendo do quadro clínico do paciente, faz com que ele tenha uma perda intensa de nutriente, podendo ser classificado como leve, moderado e grave. A desnutrição é uma das maiores causadoras do aumento de morbimortalidade entre idosos hospitalizados. Os pacientes mais propensos à desnutrição, então, são os idosos hospitalizados e os pacientes que têm um quadro clínico crítico. 4.4 Recomendações nutricionais ao paciente crítico. É abrangente a assistência dos pacientes em terapia nutricional. E esse tratamento ele deve ser sistematizado para facilitar o acompanhamento de todo o segmento do processo, desde o início na prescrição do médico até a finalização da terapia. Essas informações é com base no Corém em 2011. Esse plano ele é composto por algumas etapas, sendo elas os cuidados que precedem a instalação da terapia nutricional. Esses cuidados é implementado através da equipe multiprofissional, onde ela realiza algumas visitas e implementa as prescrições do médico. E é indispensável que os enfermeiros disponham do conhecimento deles a respeito das indicações e contraindicações das fórmulas parenterais e enterais que estão disponíveis em mercado. Então, impede o risco precoce da intolerância desses pacientes diante da dieta. Os cuidados com a instalação da terapia nutricional. O início do recebimento da dieta enteral e ou recipiente dessa nutrição parenteral nos setores da nutrição e da farmácia. Também começa a dupla checagem nessas prescrições e das soluções a fim de garantir a segurança dessa terapia. Durante a infusão da terapia nutricional, os cuidados é um monitoramento amplo, sempre observar os sinais de intolerância às fórmulas, prevenir também as complicações e riscos, porque com essas observações de forma ampla, a gente consegue combater qualquer evento adverso que possa acontecer oriundo dessa dieta. Verificar sempre os dispositivos, se está de acordo e de forma adequada com o protocolo, para garantir, então, que haja prevenção do contato drogas e nutrientes e implicar nas complicações mecânicas, né? Muitas vezes a dieta parenteral ela é injetada por um acesso, então sempre se atentar, né? Deixar bem identificado que aquela via é exclusiva da dieta parenteral e não de medicações, para evitar as infusões de forma incorreta. Também confirmar direitinho a solução, a velocidade da infusão e as doses corretas de cada nutriente que tem no composto, para assim atingir o aporte calórico proteico que é calculado pela questão da equipe de terapia nutricional. Os cuidados na finalização da terapia nutricional. Essa transição entre a dieta enteral para a via oral, ela é após uma longa avaliação e uma avaliação efetiva, que tenha resultados esperados e que o preparo do paciente seja bem feito para que ele possa se adaptar em domicílio. O enfermeiro e a equipe devem implementar um plano de cuidados para que seja compatível com as necessidades dos pacientes e compatível com a situação social do paciente fora do hospital. E por fim, na parte das etapas do processo e do gerenciamento com cuidado, tem que permitir avaliar o desempenho dos resultados de enfermagem. Durante todo o processo são coletados os indicadores de qualidade para que seja verificado o empenho dessas atividades clínicas e administrativas a fim de detectar as melhorias necessárias e garantir um aumento da segurança durante o processo de administração da terapia nutricional. Vou falar um pouco sobre o tópico 4.5. Ele fala sobre a equipe multidisciplinar da terapia nutricional. Essa equipe, ela é realizada, né, para que melhore o tratamento do paciente desnutrido
e que para que o tratamento seja mais eficiente do paciente que está internado. As demandas desses pacientes, elas são atendidas o mais rápido possível, mas para que isso aconteça, é necessário ser feito um alinhamento entre as equipes, né? E conforme a lei, né, RDC da Anvisa número 63, de 6 de julho de 2000, na portaria 272, ela fala, né, sobre os requisitos mínimos exigidos para que possa melhorar a terapia nutricional e que ela é formada por uma equipe, né, de médicos, nutricionistas, enfermeiros, farmacêuticos, fonoaudiólogos e assistentes sociais. O médico, ele fica responsável, né, de prescrever as dietas. O nutricionista, ele avalia, né, o estado nutricional, né, quanto às necessidades do paciente. O enfermeiro, né, ele segue a prescrição médica e realiza a administração dos cuidados de enfermagem com relação à sonda, o manuseio, né, das dietas interais e parenterais. O farmacêutico, ele fica responsável na manipulação do controle da qualidade, da conservação, da compra da dieta e o armazenamento e de como ela é distribuída. O fonoaudiólogo, ele avalia a deglutição do paciente, ele faz, né, exames específicos para verificar qual que é a dieta mais adequada de acordo com o quadro clínico do paciente com relação às disfagias e às orofaríngeas. E o último, né, que é a assistente social, ela interage diretamente com o familiar do paciente com relação aos cuidados, auxiliando nos recursos, na identificação e melhorando a terapia nutricional daquele paciente para que ele não perca, né, e não fique sem a dieta. Vou falar agora sobre o tópico 6, ele fala sobre a enfermagem em terapia nutricional. De acordo com Elizabeth, de 2011, ela fala sobre a atuação do enfermeiro na assistência, que ela é iniciada de imediato, assim que o paciente é internado na admissão. Ele é responsável por coletar os dados admissionais do paciente e é nesse momento que identifica quem é os pacientes propensos ao risco nutricional. E dessa forma, durante todo o período da internação do paciente, né, é feita a vigilância, né, do peso, de quanto ele está ganhando, de quanto ele está perdendo, de como que está sendo feita a aceitação da dieta, se ela está sendo boa ou se não está, ou se é preciso trocar, mas isso é feito todo durante a internação do paciente. A equipe de enfermagem também, ela é responsável pelos cuidados das vias de acesso das sondas gástricas e intestinais, né? Que é gastrostomia também e a jejunostomia. A administração da dieta, ela é feita, né, conforme a prescrição médica que o médico prescreveu para cada paciente, que não é igual, cada um tem a sua dieta específica de uma quantidade correta para o quadro clínico daquele paciente, né? Conforme a tolerância, as relevâncias, e que isso tudo tem que ser registrado. O enfermeiro fica responsável por isso. O enfermeiro também, ele é responsável pela sonda nasogástrica e nasoentérica, tanto que é o enfermeiro que faz, né, a passagem da sonda, e a gente fica monitorando. Os técnicos de enfermagem que atuam diretamente, né, eles acompanham também, né, o quadro clínico dos pacientes, os cuidados com as sondas, né, que tem que ficar muito atento e que é uma coisa muito importante que faz parte da melhoria do paciente e até mesmo da alta do paciente embora, porque muitas das vezes o paciente está internado, às vezes não por causa da doença em si que ele esteja, mas muitas das vezes pelo fato dele estar desnutrido, dele não estar conseguindo
pegar peso, às vezes perde muito peso. Então, isso tudo tem que ser muito bem acompanhado e monitorizado, e é extremamente importante. Metodologia. A metodologia se deu por meio de levantamento de dados com base em artigos científicos da base de estudo Cielo, também em complemento do estudo de caso realizado com pacientes em situação de internação em longa permanência. Nós utilizamos descritores, unidade de longa permanência, terapia nutricional, nutrição enteral, nutrição parenteral. Realizou-se a coleta de dados dos pacientes de uma unidade de internação do Hospital de Grande Porte em Belo Horizonte. Essa instituição ela foi escolhida devido ao trabalho deles acompanhar pacientes em longa permanência de cuidados hospitalares. Dessa forma, foi escolhido 6 pacientes com idade entre 29 e 81 anos de idade, em ambos os sexos. Os critérios de exclusão foram pacientes com dieta oral, ambulantes, independentes e com idades inferiores a 29 anos e superiores a 81. Com base nos dados obtidos, nós obtemos alguns resultados. Diante da coleta de dados, nós selecionamos 6 pacientes. Dentre eles foi avaliado o peso antes e após a internação. Também foi coletado o tipo da dieta. Os dados de peso e altura foram fornecidos pela equipe de nutrição. E esses dados foram de forma aproximada, realizados com o protocolo de peso estimado através de estimativas, onde é realizado equações que realizam a estimativa de peso. Após a coleta de dados, nós realizamos o cálculo do IMC, para analisar como se encontrava o índice de massa corporal dos pacientes em avaliação. Com o IMC, foi possível avaliar o estado nutricional desses pacientes, através do protocolo de triagem, MUST, que é uma ferramenta muito utilizada na triagem de forma universal para a avaliação da desnutrição. Esta ferramenta ela é popularmente conhecida na atenção primária, para auxiliar no prognóstico nutricional dos pacientes. Os dados que obtivemos com essa avaliação foi que dentre os 6 pacientes avaliados apresentaram grandes alterações. Ele passou por uma perda de 10 quilos durante o período de internação, o que impactou diretamente na análise clínica dele. Os demais pacientes mantevem os cuidados nutricionais de rotina. Já o paciente que apresentou grande perda de peso, ele também teve um IMC alterado. Então, o resultado do MUST desse paciente orientou a instituição da terapia nutricional para auxiliar no padrão de nutrição desse paciente, com o objetivo de melhora do quadro clínico nutricional do mesmo. Considerações finais. Estudos comprovam o quanto o estado nutricional do paciente influencia em sua recuperação, ou seja, se a equipe multidisciplinar introduzir vitaminas, minerais, proteínas, entre outros, pode haver uma melhora no quadro desse paciente. Porém, se isso acontecer o oposto, pode haver a piora do mesmo, né? Uma boa dieta nutricional pode ser uma boa aliada para essa equipe multidisciplinar. Na avaliação realizada entre os pacientes, em especial teve uma perda bem significativa de peso, tendo que assim iniciar a terapia nutricional para que houvesse uma melhora no quadro nutricional deste paciente, com base nas necessidades reais dele. O método mais utilizado é a dieta nasoentérica. Mesmo sendo muito utilizada, sabemos que tem seus riscos, como complicações mecânicas, infecciosas e metabólicas. Ela é mais utilizada por ser uma via mais fisiológica, que podem acontecer também efeitos adversos, como diarreia, aumento do volume residual gástrico. E aí entra a importância do enfermeiro, que é manter a capacitação e o conhecimento, né, na temática entre a equipe multidisciplinar e o paciente. Aí uma troca
para que haja melhoras no quadro nutricional. Foi evidenciado também um grau elevado de dependências de pacientes em hospitais de longa permanência, o que mostra a forma em que este paciente receberá o alimento, mostrando a prevalência da desnutrição nesta modalidade de internação. Isso faz com que necessita de melhoras junto à triagem nutricional e uma adequação, uma junção alimentar dos pacientes.